Olá, bom dia. Gostaria de contar o que eu vivi essa semana, né? Que eu fui. Faz 2 semanas exatamente, né? Que fazia, né? 2 semanas que eu fui levar currículo para entregar, né? Para mim trabalhar. E depois de 2 semanas passou, levei em outros lugares também, né? Me ligaram, né? Porque eu enviei também online, me ligaram. E a gente tem de ir sempre preparado e pedir para o Senhor ir à frente, né? Que nem a gente tá em casa, antes de ir qualquer lugar, a gente pedir para que o Senhor nos livre de todo mal, né? De toda armadilha. Porque eu não sabia o que poderia ter acontecido, né? Mas eu acredito que foi livramento do Senhor. Porque por telefone a pessoa é uma coisa, né? Liga, vem, eu já estava sem esperança, né? Desespero, né? Então eu falei assim, né? Acho que vai ser difícil, né? Mas tem de esperar, né? O ajuda de Deus, porque a nossa parte a gente faz. Se a gente não fazer, ele também não faz a dele. Então eu falei, a minha parte até aqui eu fiz, né? E aí eu recebi a ligação. Depois de 2 semanas, essa pessoa me ligou, que eu não quero divulgar nem a loja, nem o nome da pessoa, né? Porque essa pessoa tem de ser abençoada, né? Pra mudar, né? E se converter, né? De verdade, né? Porque eu acho que como um cristão, como ela me falou que era um cristão, acho que diante dessa situação poderia ter sido mais, né? Ter mostrado sua verdadeira identidade, porque nessa situação quem mostrou a verdadeira identidade fui eu, né? A sabedoria que o Senhor, a gente pede para o Senhor em todas as situações. E, e eu vivi esse momento, fui lá e o inimigo usou através da vida dele para querer acusar também eu. Tá, eu não liguei, eu falei, eu tenho de enfrentar isso, né? E, e ele tentou falar também umas outras coisas, me intimidar. Só que eu falei, eu preciso do serviço, pelo menos tem de ficar essas 3 horas para ver como, né? Ele falou assim, eu gostei muito, quero que você venha amanhã, né? Que era o dia que aí eu começaria a fazer o teste. Ele me tratou bem na primeira vez quando eu fui lá para fazer a entrevista, né? Que é normal. Ele falou, eu também sou cristão, sou evangélico. Eu falei, que legal, né? Bom, né? Pensei comigo, né? Isso é ótimo, né? Porque a gente não vai estar em qualquer ambiente. E nessas 3 horas que eu vi, ele colocou louvor lá. Só que no outro dia que eu fui, ele já não tava da mesma forma. E eu sempre, quando eu saio de casa, seja em qualquer lugar, eu sempre oro, peço a proteção do Senhor. Sempre faço minha oração para Ele me livrar. E jejuo também. Então não tem, eu não saio de casa despreparada, né? Então o Senhor sabe de todas as coisas. E aconteceu isso, sabe? Que ele me intimidou e nesse dia, no outro dia, ele tava estranho. Eu já tava estranho nessa segunda vez que eu fui, né? Que eu fui pra gente conversar. Eu fui a primeira vez na entrevista, depois passou 2 semanas e ele falou: vem aqui pra gente conversar e você já começa. Tudo bem. Ele viu que eu fui educada, né? Eu, como exemplo, eu tenho de dar bom exemplo, o verdadeiro cristão, né? E a gente é espelho e as pessoas possam ver isso na gente, né? E, e aí ele falou pra mim, ele falou assim, ele falou assim, hoje você começa, comecei tudo, só que no segundo dia eu vi o comportamento dele. Ele me desprezou e tinha uma outra funcionária junto e ele tratou ela melhor, né? Começou a vir
o desprezo, né? Fazer coisas que não tem a ver com o serviço ali em si, entendeu? Também tinha momentos que não tinha nada a ver. E ele tem a família dele, então ele tem de se colocar também, acho que no lugar dele, ter respeito porque pelo outro. Mas o que estava nele, o que estava me encarando, não era ele. Era o próprio diabo usando da vida dele, porque ele começou a me desprezar. Mas não é eu, é o que está em mim, que é o Espírito Santo, é a luz. Então isso incomodou ele. E ele começou a me encarar assim de longe, de uma forma, entendeu? O que eu falei, não é ele. E no final do dia, ainda ele debochou da minha cara. Ele falou assim: a gente tá fechando, mas gostei muito, você é muito educado. Só que ele viu, ele provou que se for da parte do Senhor teste, ele viu, ele testou a minha fé. Ele viu que eu fui fiel. Eu não falei um A mais, não apenas saí triste, sim, porque a gente, né, sai decepcionado, mas para vocês ver, mas a gente sai alegre, porque antes de eu descer novamente lá embaixo, eu falei, Senhor, se for para me romper, para me ficar num lugar onde tá tocando música mundana, aonde que eu vou me romper, me tire, porque eu não quero ficar num lugar onde que vai me romper. E será que esse lugar está preparado pelo Senhor por causa dessas atitudes? Porque a pessoa mudou do nada. E eu entreguei pro Senhor, subi naquela escada, que é a outra parte de cima. E Deus veio agir, porque na parte da tarde ele viu que eu fiquei na minha. Só que eu não tenho de ficar. Pensa, uma mulher, eu sou comprometida. Ele é comprometido, eu vou ficar de conversa. Eu tenho de conversar apenas do quê? O necessário. O que ele mandar eu fazer ali, eu sei também até o limite que é serviço. Porque a gente também sabe. A gente não pode cair também em qualquer. Ser inocente demais e querer fazer tudo para agradar as pessoas. Porque eu fiz para agradar, sim. E recebi elogio, mas para mim, a pessoa se vestir e querer ganhar elogio para si e querer aproveitar da situação para tirar algum proveito, Deus corta. E foi isso que eu vi, sabe? Que no final agradeceu também, amém, sabe? Graças a Deus. E ele falou uma coisa certa, ele falou, não tema, porque quando eu cheguei perto de você, você me temeu. Só que eu falei assim, eu me calei, porque eu sabe, ele se cala, entendeu? Eu não temo. Eu não tenho de explicar para ele o meu temor, o que que o que que a minha vida seja íntima, porque ele começou a perguntar coisas íntimas, que eu acho que não tem nada a ver com o serviço, ele querer misturar, por fato da religião, tudo bem, mas querer me julgar, entendeu? E, e eu me calei, porque é um bom sábio. Quem é a pessoa de Cristo não vai debater. Porque se fosse, acho que alguém, um ímpio ali com ele, ele teria já levado um monte de patada, né? E a gente, como cristão, um verdadeiro servo, tem de ficar alerta e você, quando for, seja o que for fazer, ore ao Senhor, pede a proteção, faça a oração do Salmo 91. E mais uma coisa importante que também eu aprendi. Tudo que entrar dentro dessa casa, consagra ao Senhor. Seja de família, seja de pessoa tão próxima que você tenha confiança. Mas consagre, porque a gente não sabe de onde vem o mal. Até as pessoas falam que ama, que é do nosso sangue, muitas vezes fazem o mal. É usada pelo inimigo. Então a gente tem de abrir o olho, porque o Espírito Santo ele nos mostra. Então que a gente possa ter intimidade mais e pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Porque não foi só esse livramento que o Senhor me deu. Outro dia também eu na cidade, eu estava a serviço, que eu fui fazer um serviço durante o mês. E os dias foi difícil, porque o inimigo tentou encarar de várias formas. Teve um dia lá que eu vi coisas absurdas, que se eu falar aqui é um absurdo. Eu não tenho preconceito, não tenho.
mas acho que tudo tem um limite e também limite das roupas do ser humano. Porque quando eu não era ainda da igreja, eu não me vestiria do jeito daquela forma, porque é muito depravado. Você tá quase nu. E era uma moça nova. Mais ou menos, acho que pouca diferença da minha idade, né? Eu acho que ela devia ter uns 18 anos, eu tenho 22. Só que mesmo quando eu não estava na igreja hoje, né? Como eu tenho, eu nunca me vesti daquele jeito. Eu gostava, assim, de roupa curta. Mas não de mostrar daquele jeito. De estar transparente demais, entendeu? Porque tava mostrando. E aquele dia foi difícil, porque logo à tarde eu já vi outras coisas, mas esse dia eu creio que Deus permitiu testar minha fé. Mas eu queria chutar o balde, queria abandonar. E como queria, cheguei, eu falei assim, que vontade de sair desse lugar correndo. Só que esse serviço era por um mês só mesmo, né? Então não era registrado nada. E o Senhor me livrou, né? Teve momentos de perguntas, outro perguntar, porque você é jovem, entendeu? Você tá ali, você receber cantada, entendeu? Ser diferente, porque você é diferente no meio dessas pessoas. Você se cala, mas você tá ali em espírito com o Senhor, porque eu não sequer saí de casa durante todo esse tempo, todo esse mês que eu fui, seja desde quando eu comecei a ter a intimidade com o Senhor, eu não saio despreparada sem a presença dele, porque eu falo, vamos comigo, porque sem ti eu não posso nada, porque ele me livra. E exatamente no penúltimo dia desse serviço aconteceu algo, porque a gente é humilde, a gente não despreza ninguém. Se alguém chegar em você e falar, oi, tudo bem, conversar, querer conversar com você, entendeu? E era um senhor, ele era deficiente. E eu falei assim, que dó, né? Eu vendo assim, eu fiquei com dó, porque é uma pessoa deficiente que tava se arrastando com uma muleta, né? Com um andador, aliás. E eu fiquei com dó. Só que eu vi que depois ele começou a fazer cenas obscenas perto do meu lado. E eu comecei a perceber o jeito, porque ele chegou perto de mim, do meu lado assim, mas eu percebi, porque a gente não. E eu tava no ponto de ônibus. E aí, no desespero, eu vim pra cá, pro lado de cá, né, perto de uma moça. Eu até saí na hora desesperada, porque eu falei pra ela, eu não vou conseguir ficar aqui, eu tava me sentindo muito mal, né. E eu nunca conhecia ela, mas eu acredito que foi Deus que preparou aquele momento pra usar a vida dela. E aí, do desespero, eu falei assim, eu vou pegar em outro lugar. Eu fui correndo pra baixo, pegar no lugar, o ônibus, e eu falei assim, eu esqueci de agradecer ela, né, no desespero meu. Ela falou assim. Aí depois na volta eu achei que ela tinha pegado já o ônibus e tinha ido embora, mas pelo desespero eu até perdi o sentido na hora e saí correndo. Então você não quer saber, né? Você quer sair daquela situação porque tá te dando um mal-estar, um negócio estranho. Você não quer ficar ali. E ela tinha irmão ali, tinha criança ali. Então isso me deixou muito mal. E eu ali, entendeu? Aí eu desci correndo, saí tremendo pra baixo, descendo pra mim pegar o ônibus, peguei, aí da volta eu fiz assim pra ela com a mão e agradeci. Falei, obrigado, porque a gente tem que agradecer, que o Senhor usou aquela vida. Eu acredito que Ele usou através da vida dela para dar aquele livramento, né? Que ela falou, porque eu falei, Senhor, não me deixa enganada, né? Porque a gente não quer ser enganado e livra nós do mal, né? De toda a seta do inimigo. E Deus usou através da vida dela. Eu agradeci ela, consegui ali passar de novo com o ônibus, fiz assim, agradeci. E o homem tinha desaparecido já dali. Agora, eu não sei, sabe? Mas a gente tem de vigiar muito, de muita oração, que a gente não tem noção. E isso foi recentemente que aconteceu comigo, essa primeira parte que eu contei desse. É um testemunho para mim, sabe? Um livramento, porque só o Senhor sabe. Só que eu sei que o melhor está por vir, eu sei que Ele vai preparar algo para mim.
Eu não vou desistir, porque é isso que o inimigo quer, né? Ele quer que a gente, através de tudo isso, ele quer que a gente olhe e desanime e pare de prosseguir. Só que o que tá comigo é mais forte, né? O meu Deus, ele guerreia por mim, então eu não temo, não temerei. É que nem eu falo, eu posso contar isso com experiência porque eu estou vivendo, enfrentado batalhas espirituais, até mesmo a família te desprezar. Isso porque eles têm conhecimento da verdade. Mas não é culpa deles, é sim o que está neles. E todos me desprezaram. Né? Eu digo assim, como que eu posso dizer? Foi uma prova atrás da outra. Quando não era meu irmão, era meu pai. Aí veio minha mãe, entendeu? O inimigo foi usando cada um para tentar me tirar do foco. E eu falei assim, Senhor, se nem minha família não me conseguiu tirar do propósito que eu tenho contigo, quem é um estranho de fora que vai tentar? Que vai ser usado pelo inimigo para tentar arrancar da tua presença. Se nem meu pai desprezando eu, que é sangue meu, que o inimigo usou através da vida dele, muitas vezes para afrontar, porque ele tá vendado, quem é as pessoas de fora que vai conseguir? Ou de perto de mim? Porque é só Deus. Porque motivo a gente não teria, entendeu? Porque você não tem motivação na sua família mais. Então, quando você não tem motivação familiar, você não tem. A única motivação que eu tenho é minha avó, que ela é da igreja. Sempre, sabe, foi, sempre tá firme, né? Aquela senhorinha do coque. Então, eu tenho orgulho disso. E também tinha orgulho quando eles estavam na igreja, porque todos têm conhecimento da palavra. Mas infelizmente não conseguiram aguentar a batalha. E eu sei, eu não julgo, mas por isso que eu tô falando que não é culpa deles. Porque às vezes, quando a batalha tá demais, eu sei, porque eu passo às vezes umas batalhas e eu falo, Senhor, agora eu vejo por que eles desistiram. Então eu não vou julgar. A gente não pode julgar quando alguém para na caminhada, porque é difícil realmente a gente ser cristão e aguentar as batalhas, mas é só Deus. Porque se fosse pra gente olhar para o homem em tudo, a gente ia ter decepção em tudo, porque eu tive várias decepções. Não foi só familiar, foi em igrejas e foi em familiar, entendeu? Dentro de casa, da família. Então, todo lugar, se a gente fosse olhar, ninguém escaparia, porque são ser humano e deram o lado, tudo bem, legalidade ou mal. Mas eu vejo, sabe, o quanto Deus é na minha vida, porque é só Ele. Se eu não orar, não ter intimidade com Ele, que eu tenho, eu não aguentaria. Então, se alguém perguntar, Vitória, por que você tá aguentando ainda tudo? Por que você suporta mesmo seu pai te desprezando, esquecendo do seu aniversário? Porque um pai esquecer do aniversário, uma mãe agir de forma com frieza com você e dar legalidade por mal. A família tá se esquecendo, seus irmãos distantes. Muitas vezes é desprezado, mas não é eu. É a luz que está em mim, é o que está em mim que eles estão desprezando. E muitas vezes correm, né? Porque o inimigo corre da verdade. Então, essas pessoas, elas estão vendadas e estão com ele. E é ele que faz eles fugir. Mas eu creio que em breve todos vão estar, sabe, na presença do Senhor, porque a gente crê, a gente cristão, que todos vai ser liberto um dia e poder contar. E eu já sofri desde nova, então eu tenho muitas histórias que ninguém acreditaria se eu contasse também, entendeu? Eu acredito que um dia Deus vai me preparar melhor para me contar essa outra parte da história minha, porque são testemunhos, são livramentos, porque a gente era vendado. Então eu não culpo ninguém por estar
com o inimigo, sabe? Porque é complicado, sabe? Não é fácil a batalha do cristão. Às vezes a gente vai pensar em desistir. Quem nunca pensou em desistir? Todos que estão dentro da igreja já pensou em desistir. Só não desistiram porque o foco é Deus mesmo. Realmente é amor, muito amor a Deus. Porque senão a gente já teria desistido. Porque motivo você não tem. O único motivo é Deus. Entendeu? Motivação de alguém, entendeu? Familiar, alguém, entendeu? Pra te. Você tem que procurar muitas vezes em pessoas, se espelhar em pessoas que não é da sua família. Que nem eu só me espelho agora em pessoas que realmente são verdadeiras, mas que eu peço pro Senhor mostrar, porque a gente tem medo de ser enganado e a gente não quer ser enganado. Então o Senhor põe um espírito de autoridade na gente e peça isso pro Senhor, um espírito de temor somente a Ele. E quando o inimigo se levantar, se cale sim, porque quem vai guerrear por você é Deus. Muitas vezes a gente, como cristão, fala, mas eu sou cristão e a minha língua não é, meu corpo não é, né? E tem gente que fala, não leva desaforo para casa, mas você, como cristão, é bíblico. Tem de virar a costa para os caluniadores e se alguém te agredir e fazer alguma coisa, dá outra face. É bíblico. A gente não vai revidar, porque quem faz a diferença é a gente. O sábio, ele tem a sabedoria. A pessoa, quando ela quer agredir a gente, ela quer estar na razão. Então, dê a razão para ela, sabe? Se ela vir te agredir, se ela vir te falar as coisas, dê a razão para ela. Porque quem realmente tá tendo a razão é você. Porque quem, na verdade, vai te afrontar, quem vai te atacar, é essa pessoa. Ela vai achar que tá na razão, mas quem tá na razão é você. E tudo que ela quer é ficar na razão. Então deixa ela ficar na razão dela. Deixa ela se expressar, se arrancar, mas quem vai ter sempre razão é você. Porque se ela se levantar contra você, quem vai ter razão é você. Agora, se você cair na dela, quem vai ter razão é ela. E não vai ser você. Então, por isso que é bom raciocinar e, e dar razão para a pessoa, assim. Porque no final quem vai ter é você. Porque você não debateu com ela te humilhou, ela pode ter te falado um monte de coisa e você saiu com a razão. Porque você sequer se pronunciou para debater, entendeu? Você só concordou, falou obrigado, você apenas ouviu e saiu. Se machucou, mas Deus cura. Ele é fiel para curar. E como cura? Várias vezes a gente é machucado e ele cura. E que ele possa nos curar sempre, porque a gente vai ser machucado muitas vezes, o inimigo vai se levantar. E eu achava, mas ele não vai usar pessoas tão próximas, entendeu? De mim, família, porque eu já não tenho amizade com ninguém de fora. Eu me distanciei, eu me rompi com muitas amizades que era mundana, então que não me leva para frente. Então, por quê? Eu falei assim, né? Achava, né, que não ia dar nada, entendeu? Que talvez era eles que queriam o meu mal ou o inimigo usar através deles, mas não é assim. Só que a Bíblia fala também que os inimigos, piores inimigos, vão ser o da própria família. E realmente hoje eu pude ver isso, porque o inimigo usou realmente a minha família. E é para matar o que está em mim. Só que ninguém mata aquilo que vem do céu, porque a gente se reveste, a gente se prepara para estar no campo de batalha. E eu creio que o meu Deus, ele tá guerreando por mim, mas que ficam atentos, sabe? Sempre onde for, vocês pedem a proteção dele, porque é importante demais para nossa vida. E tudo que chegar de novo, seja até um pão que você comprar, ou uma bijuteria que você ganhar de alguém que é próximo, seja o que for, uma coisinha simples, muitas vezes, dá legalidade ao mal dentro da sua casa.
Consagre tudo ao Senhor quando tudo entrar, porque é muito importante. E eu sei o quanto é, porque veio isso em mim, até que Deus confirmou, Ele falou, você tem que fazer isso, você tem que continuar fazendo isso. Eu também não tinha noção, mas veio dentro de mim isso. E eu fui fazendo, até que eu descobri, vi pessoas sendo usadas por Deus falando o porquê de fazer, seja onde for, até se você dormir num lugar, ore para quebrar toda a legalidade, aonde for, ore para quebrar toda a legalidade, o que entrar dentro da sua casa, porque a gente não tem noção da onde vem o mal. E foi isso que eu passei, sabe? Que fica um alerta, ainda mais para mulheres, né? Pedir muita proteção, porque a mulher ela é fácil de ser mais enganada, entendeu? Muitas vezes precisa e acaba caindo, fazendo coisas erradas na mão de homens, porque a mulher pode ser assediada, né? É mais fácil ser assediada. Só que quando ela tá com o Espírito Santo, quando ela é uma mulher temente a Deus, Deus livre. Agora, essas pessoas que não são, né? E que são ímpias, elas não têm a mesma proteção que a gente tem. Deus cuida, mas Deus permite muitas vezes acontecer para a pessoa chegar a Deus, as coisas. Mas a gente, Ele nos livra, que Ele nos ama, a gente é servo dEle. Então, que a gente possa ficar atento a esses sinais, tudo. Abrir visões, pedir para o Senhor abre nossos olhos espirituais, sabe? Abra sim e que a gente possa pedir todas as visões, discernimentos, porque a gente vai saber quando é de Deus e quando não é. Porque ninguém te encara de uma forma, te trata com desprezo, conforme ou te oprime, ou tenta te intimidar, ou tenta te caluniar sem te conhecer. E tentar usar coisas que já passou contra você. É o inimigo, porque ele quer usar isso, ou a sua fraqueza, para tentar, porque ele sabia, porque o inimigo ele sabe que a gente já tá passando por um monte de coisa, atrás de coisa, porque que nem eu tô dizendo, foi uma coisa atrás da outra, acontecendo rápido e sem trégua, que eu posso dizer. Então, ele tentou usar essa forma, mas Deus venceu, ele vence a batalha. Ele sempre venceu, ele nunca perdeu uma batalha. E Deus nunca sai por baixo, ele sempre sai por de cima, de cabeça erguida. E é isso que a gente sai. A gente tem que agradecer por às vezes, o momento ser difícil, que nem eu passei por isso, mas eu agradeço, porque foi um livramento. Eu aprendi coisas novas e foi livramento também. Porque ele tem o melhor. E quando ele dá, ninguém vai fechar, ninguém vai tomar o que é da gente. Porque é dele e ele tem o melhor pra gente. E sabe, ele é o dono do ouro e da prata. Então, se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser colocar em lugar alto depois que alguém te humilhou, ele te coloca. Aquele que se humilha na presença dele, ele exalta. Então, a gente não precisa se humilhar por homem. Eu não preciso ficar lá debatendo, ficar agindo de forma errada. Mas sim, com a sabedoria, se humilhar na presença do Senhor, entregar para Ele, porque Ele vai exaltar. E Ele exalta, e quando Ele dá a vitória, Ele dá para você e ninguém tira. A porta que Ele abre, ninguém fecha. O que é seu, ninguém toma. Então eu sei que o meu tá preparado e quando ele for vai ser o meu. Eu não preciso tirar de ninguém, porque eu tenho muito isso comigo, que eu não preciso de tirar de ninguém para ser feliz, entendeu? Eu não preciso tomar o lugar de outra pessoa para mim ser feliz.
porque eu já sou feliz. Porque a alegria que Ele me dá, tudo que o Senhor me dá, dinheiro nenhum compra. E eu falei isso lá, porque tinha uma moça lá e com certeza o inimigo ouviu, porque já estava já com o inimigo já desde cedo, então ouvindo só ao redor tentando rondar, querer usar as pessoas. Então, ele ouviu, falei assim, eu prefiro não ter nada, mas ter Deus. Você sabia? Do que tá no mundo se corromper e não ter a presença dele. Não ter o que ele me dá, o que ele me proporciona, a minha intimidade com ele. Dinheiro nenhum compra. O amor, a intimidade que eu tenho com ele, a comunhão que a gente tem de ter com ele todo dia. Entendeu? Tudo que a gente vive com ele. E nem por isso ele deixou a gente perecer ou passar necessidade. Porque vai faltar às vezes, mas o essencial que é ele nunca falta. E tem de passar glorificando. A gente não tem tudo que a gente quer, porque assim seria fácil. E ele atenderia tudo que a gente quer, mas não é assim. A gente pode tudo com ele, mas ele sabe o que é essencial pra gente. Porque não adianta ele dar e a gente virar a costa para ele. Então eu falo para ele com o Senhor, se for para me corromper, seja coisa mundana, seja o que for, me mostra, porque me tire, me livra, porque não tem para que nada compra. Não há paz que não há nada que compre a paz que você tem com Deus, a sua intimidade, o seu canto, a, a sua intimidade, o que você vive com Ele verdadeiramente. E muitas vezes as pessoas estão procurando refúgio, lugar onde não é, ou procurando as coisas, mas não estão fazendo da forma correta. E por isso que muitas vezes não está dando certo. Mas mesmo que não dê certo, se você é uma pessoa temente a Deus, acredite, é a mesma coisa do que eu, é livramento. É livramento, porque Deus não vai apoiar você lá para sofrer no lugar onde você vai sofrer e vai se corromper e esquecer dele. E ele tem o melhor, e ele não vai deixar você perecer. Porque eu acredito que não é só eu que passo nessa situação. Existem muitas pessoas. E jovens, porque é fácil de, de muitas vezes convencer, entendeu? Só que não é assim. Quando a gente é temente ao Senhor, o Senhor vai nos alertar. Ele vai nos livrar do mal. Então, que você, jovem, que é fácil de ser convencido, se revista, porque muitas vezes você tá novo na caminhada, né? E se revista, porque o Senhor, Ele vai livrar. E Ele vai dar o momento certo. Mas nada que tire você da presença dEle, porque Ele não quer ver a gente longe da presença dEle. Dedicar o tempo mais fora de casa e ter menos tempo para Ele. Não adianta se preocupar com as coisas de fora, com o dinheiro, sendo que você vai se esquecer dele, e o momento vai começar a cansar, você virar a costa. Então eu não quero. Se for para mim me esquecer dele, for situações que vai me esquecer dele, eu prefiro não ter. Eu falo pro Senhor isso, eu falo, converso com ele, falo, Senhor, se for para me corromper, eu não quero ter. Eu quero ter o necessário, sim. Mas por quê? Porque para me reconhecer que Ele é Deus na minha vida. Então que você também possa ter esse propósito com o Senhor de ter o que é necessário, sim. Você não pode ter tudo, Ele vai realizar os nossos desejos. E como realiza os nossos desejos? Mas primeiro tem um processo e Ele vai realizar e não vai deixar faltar nada. Porque Ele cuida da gente. Então, Ele preparou tudo desde o início. Então, Ele não pôs a gente no mundo pra gente perecer. Ainda mais servo dele, ele não vai deixar nunca. Um servo dele nunca vai andar de cabeça baixa, e sim de cabeça erguida, porque ele tá com a gente. E que você fique com esse testemunho, porque é coisa muitas vezes que os outros podem falar, mas não é nada, não sei o que. Tem pessoas que podem falar, mas
Para quem é cristão sabe o quanto é importante a presença do Senhor aonde a gente for. Moisés sugeriu. É como um louvor que tem aí, que eu já postei louvando, né? Que o Senhor me chamou, esse chamado maravilhoso. E a presença dele tem ido conosco todo lugar. Que a gente não pode andar no mundo sem ele. Então, o próprio louvor já está falando, a Bíblia fala, Moisés falou, a gente não pode andar sem ele. Que a gente não é nada sem ele. Ele é tudo sem a gente. Ele continua sendo o Deus que ele é. Mas a gente sem ele, a gente não é nada. A gente morre. A gente não tem vida. Então que a gente possa ter a vida com ele e ter a eternidade com ele, continuar no caminho dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem o melhor pra gente sempre. Mesmo nas situações ruins, difíceis e os momentos que não agradam a gente. Nem tudo é para agradar a gente mesmo, mas é lição, é aprendizagem e é tudo para a glória dele, porque não tem explicação. Então é tudo para a glória dele, tudo que acontece, é tudo para a gente crescer, é para o nosso crescimento espiritual. Porque ele faz a gente crescer. Então é preciso diminuir, muitas vezes ser pisado, batido, ser caluniado, né? Ser atacado, humilhado. Então, ele é assim que ele exalta, e é tudo para o nosso crescimento. E a honra e a glória dele é toda dele, porque a gente não pode se gloriar. Então, que toda a glória seja ele. Eu agradeço pela oportunidade que ele me deu de falar isso, proporcionar, porque a honra e a glória é dele. Ele não divide com ninguém e é todo dele. Tudo que ele faz é pro melhor da gente. E tenha um bom dia e obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe vocês.